Olá, meu nome é Rubens Múzio, seja bem-vindo à minha série sobre liderança e gestão em comunidades religiosas nas igrejas. Nós falamos no último vídeo de que essa coisa de que a igreja é um lugar de harmonia, paz e felicidade e não há problemas e conflitos não é uma leitura correta da Bíblia. Participe, inscreva-se no meu canal, seja bem-vindo. Nós precisamos fazer uma leitura mais aprofundada da Bíblia. Essa coisa de que a igreja é um lugar de harmonia, paz e felicidade o tempo todo, livre de tensões, conflitos, é pietista, é idealista. Uma leitura superficial, às vezes, das histórias bíblicas, desde o Jardim de Éden até o Apocalipse, dá a impressão de que essa comunidade é um local livre de conflitos, um local livre de dor, não tem lágrimas, não tem sofrimento. E o Novo Testamento poderia até ser visto assim se você apenas olhar para algumas passagens dos Evangelhos de Jesus falando do amor ao próximo, ou pensar nas epístolas de Paulo tratando sobre perdão, sobre a linguagem, sobre o não irar-se. Mas essa leitura é superficial. Uma leitura aprofundada do Velho Testamento, você percebe, por exemplo, que é a história de conflitos, desde a experiência de povos, de um êxodo, aprisionados no Egito, esse êxodo que não termina com a saída da terra, com a travessia do Mar Vermelho, mas é uma grande e imensa história de conflito prolongado, período dos juízes, dos reis, dos monarcas, profetas, cativeiro babilônico. Há inúmeros incidentes históricos envolvendo um mundo complexo, prolongados conflitos dentro e fora das comunidades religiosas, lutas com os egípcios, com os assírios, com os babilônios, com os persas e assim por diante, e lutas internas dos reinos do sul, reinos do norte. Então você percebe que não há nenhum exemplo de uma família perfeita no Novo Testamento nem no Velho Testamento. Quando você vê o Novo Testamento, você também percebe que as comunidades não estão imunes dos problemas. Pelo contrário, há vários conflitos, há desunião, eles mantêm conflitos teológicos, há heresias surgindo por todo lado. O Novo Testamento inteiro ele é fundamentado na história de um grande drama da morte, da ressurreição de um homem que gerou tamanha polêmica política, tamanha polêmica social que foi crucificado. Ele morre numa cruz. Revela, assim, um profundo conflito entre a humanidade e o Criador. Então há constantes colisões, embates, debates, conflitos. E a gente precisa entender essa visão mais clara do Novo Testamento. Largar aquela visão simplista, pietista de que nós não teremos problemas, de que viveremos sempre em harmonia, em paz e felicidade. Conflito faz parte da vida. Inclusive é parte da atividade que Deus usa para transformar o universo a partir do caos, transformar a nossa vida a partir de crises, mudar o nosso coração, amadurecer a nossa vida a partir do sofrimento. Sofrimento faz parte da vida, o conflito faz parte da vida e a gente tem que saber lidar com isso. A vida é essencialmente uma operação de mudanças, de transformações a partir da reconciliação e a graça de Deus no meio das nossas lutas, desafios, sofrimentos e doenças. E a palavra de Deus fala que essa comunidade é promotora da paz. Nós somos gente que precisamos ser pacificadores, buscar a paz o quanto pudermos. Jesus Cristo se chama o príncipe da paz. E ele falou, bem-aventurados sois vocês quando se tornarem pacificadores, porque vocês serão filhos de Deus. Então precisamos aprender algumas soluções, respostas, sugestões para resolver o conflito. Uma das coisas fundamentais é diagnosticar bem o conflito. Olhe para a situação e perceba quais são os grupos representados nesse conflito. Quais são indivíduos, pessoas envolvidas, o que eles desejam, o que eles querem, quais são os temas por trás daquilo que eles estão lutando, que talvez sejam os mesmos que você tenha. Há preocupações não ditas por trás das questões e às vezes são menos conhecidas conscientemente. Por trás delas estão os verdadeiros temas. Que tipo de conflito é esse? É um conflito relacional, funcional, conflito estrutural, institucional. Que tipo de conflito é esse? A gente tem que aprender a entender padrões, ritmos, tendências. Há períodos do ano de muito conflito. Pós-pandemia é época de muito conflito. Época de política é muito conflito. Época de problemas familiares. Épocas de Natal, Páscoa, são épocas que as famílias enfrentam muitos conflitos.
quais as dimensões desse conflito poderão ser resolvidas ou eliminadas se nós trouxermos apenas um pouco mais de informações adicionais que sejam disponibilizadas a todas. Existem interesses externos, existem interesses de outros países, interesses políticos, governamentais que inclusive possam estar causando, contribuindo para o aumento significativo desse conflito em nós. O que eu estou tentando dizer para você é que é importante nós sermos autênticos o suficiente para expressar nossas opiniões, conscientes das nossas próprias frustrações, insatisfações, da nossa própria dor, do nosso próprio desejo e fazer então isso de forma correta, de maneira correta, na hora correta. Lidar com os conflitos tem a ver com autoconhecimento e reconhecer a nossa própria participação nos problemas. Às vezes é 1%, 2%, você acha que é 10% e o outro é responsável por 90%, mas a sua parte, participe, partilhe, confesse o seu erro, reconheça a sua dificuldade, reconheça o seu próprio desejo de mudar, de melhorar e de pensar no bem do grupo, da comunidade, do país. Esteja disposto a trabalhar nisso, a olhar para o seu coração, a separar tempo para mudar, para fazer mudanças. Pense, ore sobre o problema. Procure soluções, converse com pessoas especialistas. A solução talvez não seja aquilo que você prefere, mas esteja satisfeito com aquilo que possa apoiar o bem comum, o bem da comunidade, a paz social. Shalom. Shalom é um princípio bíblico de paz para a comunidade. Pense a reconciliação. O Evangelho fala desse ministério que nos foi dado de reconciliar. O mesmo ministério que Deus tem de reconciliar o mundo com Ele. Essa é uma forma de pensar a vida cristã, a partir do perdão, a partir de relacionamentos maduros, onde a gente aceite um ao outro com o espírito de nos reconciliar, de amar um ao outro. Isso é cerne no Evangelho. Lembre-se que nós somos irmãos uns dos outros, que o nosso compromisso principal é com a causa do Evangelho, com o reino de Deus. Por vezes, muitas vezes, nossos compromissos, nossas preocupações precisam ser colocados de lado ou mesmo rendidos, entregues a Deus para que a gente possa viver o princípio do Evangelho. E, em último lugar, seja um pacificador, porque bem-aventurados os pacificadores, dos quais é o reino dos céus. No próximo vídeo eu quero terminar falando claramente de algumas estratégias na resolução, no processo de resolução de conflitos.